Já parou para pensar lá naquele momento em que você começou e em toda a jornada que você percorreu até chegar a esse momento atual? Pois é, eu me lembrei aqui que me formei em 1996 e as minhas primeiras audiências, meus primeiros processos foram desafiadores, porque era muito grande esse universo de ser advogado e de buscar reconhecimento. Não tinha cabelos brancos ainda, então era visto como alguém inexperiente. De fato era, mas era um estudioso. Minha primeira causa, a propósito, foi contra o saudoso professor Roberto Silvestre Bento, que tinha sido meu colega na empresa e se aposentou antes de eu conhecê-lo no trabalho, mas era um grande advogado, um grande professor, ensinava com bastante perspicácia, com bastante didática, com bastante serenidade. E a minha primeira causa foi contra ele, uma ação de alimentos. E o medo, a incerteza, a insegurança foram potencializados. Puxa, o advogado da outra parte é o meu professor. E como é que eu vou fazer? Não posso errar em nada. E assim, gente, foi o meu primeiro desafio. Eu comecei no meu primeiro processo de verdade, sem ser estagiário, sem ser advogado, sendo advogado, carreira solo, assinando a petição sozinho contra o meu melhor professor, um dos meus melhores professores. E foi bem desafiador, mas também foi muito prazeroso, porque ao final ele, com a sentença de procedência para o nosso lado, para mim, para o meu cliente, ele veio e me parabenizou. Parabéns, você aprendeu direitinho. Então ficou marcado isso. E depois de tanto tempo, muitas outras situações, erros, desafios, acertos, vitórias, tudo isso me faz pensar em coisas bem singulares que a gente deve pensar, independente de estarmos tratando com advogados ou qualquer outra carreira. Mas é aquela história, O tanto que a jornada é importante, o quanto que a gente aprende na jornada. Porque talvez seja, de fato, o maior aprendizado. Você chegar ao final com uma vitória, claro que é saboroso, não é isso? Mas você olhar para tudo que você aprendeu, por tudo aquilo que você reuniu, toda a experiência que você colheu durante o tempo, é extremamente importante. Então, isso tem um valor inestimável, como dizem os economistas, os contabilistas, Isso é um ativo intangível enorme. Então, eu estou aqui para te dizer, se você se sente inseguro, se sente com medo na sua profissão, qualquer que seja ela, mas eu falo, vocês sabem, para advogados, você deve se inspirar em alguém, se inspirar em alguém que você confie, se inspirar em alguém que seja ético, que seja verdadeiro, que seja técnico, que seja íntegro, especialmente. Porque o que vemos muito por aí, e não é que seja uma coisa ruim, mas assim, são colegas se apresentando com carrões, escritórios suntuosos e tal, mas nem todas as vezes isso é uma verdade em termos de fidelidade com os melhores princípios da vida, do direito, a boa-fé, a verdade, que a gente vê refletido na boa-fé processual, na verdade processual, nas presunções de veracidade, tudo isso que a gente encontra no direito, dentre outras questões elementares. A ninguém é dado causar prejuízo a outrem, certo? E primados do direito, que são primados da vida, do relacionamento entre as pessoas. Então, não desista. Se você está começando, não desista, porque você vai aprender muito na sua jornada. Eu vivi isso. Eu achava que ter o meu grande escritório suntuoso, uma sociedade de advogados, isso seria a minha realização. Mas sabe que há mais de 30 anos, quase 30 anos de advocacia, me levaram a entender a minha maior conquista. É uma coisa, está representada e está materializada por uma coisa simples. A maioria dos meus clientes acaba virando meus amigos.
E a gente conhece, veste a camisa do cliente para sentir as suas dores, mas também para fazer um trabalho técnico, sensato, racional, que vai olhar para o cliente de uma forma que você vai se colocar no lugar dele com empatia e tentar entender o que ele precisa, o que você gostaria que fosse feito por você se você estivesse no lugar dele com aquele problema que ele precisa resolver. Então, a melhor coisa, o melhor patrimônio, o melhor ativo que você pode conseguir na sua profissão, mesmo que você não seja advogado, mas se você for, que é a nossa praia aqui, a praia do nosso canal, a praia das nossas redes sociais aqui, é dizer, cara, seja o tanto melhor quanto for possível, a ponto de seus clientes se tornarem seus amigos, confiarem em você, não terem dúvida da sua integridade. E até na hora que você ouvir aquela piadinha sutil, mas engraçada, é que os amigos no boteco do bar perguntam um para o outro: você sabe qual a diferença entre o Fusca caindo no abismo com 5 advogados dentro? Sempre naquela história, né? Advogado é esperto, é malandro e tal, tá sempre querendo se dar bem, vai sempre tomar alguma coisa de você. E a resposta foi entre os amigos na mesa do boteco, né? Melhor que um Fusca caindo no abismo com 5 advogados é o Fusca ter pelo menos mais 7 lá dentro, que só 5 é um desperdício. É engraçado, mas ao mesmo tempo é triste, não é isso? Porque infelizmente nós temos muitos colegas que vendem uma imagem autoritária, desrespeitosa, sem empatia, sem respeito e às vezes até leviana. E é isso que a gente particularmente reprova. É claro, está no código de ética, está na lei, está no bom senso, está num monte de lugares. Então você não precisa ter uma Mercedes, um Audi, uma BMW, uma Ferrari para ser um bom advogado. Você precisa ter os clientes confiando em você. Isso é o mais importante. Então não se esqueça disso. Foi uma das coisas que a experiência me mostrou. Então, com humildade, com profissionalismo, com estudo, bastante estudo, muita técnica, você vai longe. Independente de você ter um escritório suntuoso, um carrão do ano, até porque hoje existem tantas outras possibilidades. Você, para advogar, não precisa nem de escritório físico, não precisa mais ter uma biblioteca vasta, você não precisa sequer ter um carrão, porque você pode ir de Uber, você pode até de patinete fazer sua audiência, quando ela não for virtual. E se ela for virtual, você vai precisar apenas de uma conexão com a internet, de um computador simples, com som bom e com a câmera boa. É só isso, que hoje custa muito barato. Às vezes até só com seu celular, simples aparelho celular. Então veja, o que é mais importante numa jornada de qualquer profissão? É você aprender de verdade. E eu quero deixar aqui um trocadilho. Aprender não é simplesmente aprender. Coloca mais um E ou mais um E no meio da palavra. Você precisa apreender, certo? Apreender é muito mais do que aprender. É porque você coloca tudo que você aprendeu dentro de você. E aí você vai voar na advocacia, as pessoas vão confiar em você, vão respeitar você, vão te tratar. Se você for alguém respeitoso, sem soberba, você vai ser um advogado extremamente respeitado e admirado. Eu falo isso com toda a humildade, porque eu vivi essa experiência. Eu não tive muitas coisas, foi muito difícil. Ao mesmo tempo, tive muitas conquistas. E todas elas se fundaram nessa certeza de que a experiência era muito melhor do que só o conhecimento técnico, inclusive. Então, a experiência é tudo. Se você quer saber mais, clica no link da bio, que eu posso fazer uma sessão diagnóstica com você para saber qual o momento da sua advocacia, onde você está, para quais caminhos você pode seguir. Vamos falar de nichos rentáveis, vamos falar de
posicionamento digital, vamos falar de modelos de negócio na advocacia, vamos falar de empreendedorismo na advocacia. A advocacia é uma profissão repleta de oportunidades. Então, você às vezes está aí preso aos nichos do direito, do tributário, trabalhista, família, consumidor e tantos outros, e você não está percebendo quantas outras coisas você pode fazer enquanto advogado. São muitas oportunidades, rentáveis, bem pagas. Então, se você tiver interesse, clica no link da bio e vamos bater um papo. É uma sessão diagnóstica gratuita, individual. A gente vai conversar com você e tenho certeza que você vai sair diferente dessa conversa. Espero você. Um abraço.